Bora pro case um para a gente Bora. já começar a chinelada de hoje. Hoje, quinta-feira, hoje é uma véspera, vai, de feriado nacional, né? Querendo ou não, nós estamos aí dentro dessa temática e bora lá. Case um: o amor que inicia e sempre termina igual. Nosso primeiro caso de hoje começa com a história de um homem que diz que já não sabe mais explicar o que acontece com ele quando o assunto é relacionamento amoroso. Hum, homem com um problema de relacionamento amoroso, isso é inédito, né, gente? É inédito, porque a maioria dos homens é muito, assim, tem muitos relacionamentos, são pessoas muito fáceis de se relacionar, né? Então, um homem com questões amorosas é difícil a gente encontrar, né? Vamos lá. É, ele não sabe mais explicar o que acontece com ele quando o assunto é relacionamento amoroso, porque apesar de cada história parecer diferente no início, todas seguem exatamente o mesmo caminho. Ele conta que conhece pessoas, se envolve, cria conexão e tudo começa de uma forma leve e natural, como qualquer relação que promete dar certo. Só que com o passar dos dias, algo sempre acontece. É como se de repente a pessoa revelasse um lado que não estava visível antes, como se algo escondido viesse à tona e mudasse completamente a forma como ele enxergava a pessoa. Nesse momento, o interesse dele se quebra, o encanto se desfaz e ele se afasta. Mas o mais intrigante, segundo ele, não é o rompimento em si, e sim o fato que depois de um tempo ele tenta novamente, conhece outra pessoa, inicia outra história e quando percebe, está vivendo exatamente a mesma sequência. Ele mesmo relata que chega a ficar constrangido consigo, como se já soubesse o que vai acontecer, mas ainda assim segue tentando. Quando ele decide insistir mais um pouco, quando ele resolve permanecer no relacionamento, acreditando que dessa vez será diferente, a relação até avança por algumas semanas ou meses. No entanto, inevitavelmente, tudo começa a se repetir. As mesmas situações surgem, os mesmos comportamentos aparecem, como se existisse uma programação invisível conduzindo aquela experiência. Ele descreve essa sensação como se cada pessoa que passa pela vida dele tivesse uma espécie de missão específica, como se houvesse algo a ser aprendido ou ensinado naquele encontro, e uma vez que isso se cumpre, a relação simplesmente se dissolve. Muitas vezes, esse encerramento vem acompanhado de revelações difíceis, como mentiras, omissões ou até o fato de a outra pessoa já estar envolvida em outra situação e não ter sido transparente desde o início. Mais uma vez, o ciclo se fecha. O que mais chama a atenção é que ele reconhece que esse padrão não acontece em outras áreas da vida dele. Ele relata que nas amizades não enfrenta nenhum tipo de dificuldade, que as relações fluem de forma natural e saudável. Mas quando se trata de relacionamento amoroso, é como se ele tivesse preso a um roteiro que se repete indefinidamente. Mesmo percebendo isso com clareza, ele não consegue interromper esse movimento, permanecendo dentro de um ciclo que se reinicia sempre com a mesma esperança e termina sempre da mesma forma. Eita, nós, Eita, hein? Lelê. Eita, Eita, chiplate, nós. plate, plate, chiplate. Aí, ó, nem a senhora Joaninha tá concebendo um negócio desse. Cara, que BO, hein? Olha, você sabe que isso aqui é muito comum. Muito comum, muito comum. Mas Você pra quer homem, começar ou mano? você quer que eu comece? Te digo que para homem também. Eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que eu converso com a formiga que tá passando na minha frente, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de saber a Por que história das será? pessoas. Eu gosto de Por saber a que história será? das pessoas. Se eu tô no mercado, eu converso com a caixa ou o caixa. Se eu tô, na fila de algum lugar, eu converso. Então, assim, eu quero saber as pessoas. E as pessoas gostam de me contar as histórias. E aí, os meus prestadores de serviço, tem muitos homens que vêm prestar serviço aqui, né? Coisa de telhado, piscina, coisa assim que normalmente é homem que faz, né? E aí eles contam dos dramas com as namoradas, com as. E é Hum. assim, gente, é assim, essas coisas. Ah, Então, é? então não pensemos que isso. O que que acontece? A diferença é que os homens não contam.
Mas eles vivem em sofrimento e em solidão. Aí o que que acontece? Fica doente. Somatiza, vai ficar doente. A mulherada sofre de amor, ela conta pra todo mundo. E aí, Por isso que né? eles vão pro catapimba primeiro. É. Já o Marada não, fica lá sofrendo e se achando os bonzão. Não, gente. Vamos trazer. Esse cara aqui é muito corajoso. Olha, tira o meu chapéu pra esse cara. Esse cara aqui tem, ó. Arrasou, filho. Arrasou, arrasou. Tem o Amei. nosso Esse cara é orgulho. macho, esse cara é corajoso. Gostei. Que trouxe aqui o caso para mostrar que, cara, é isso. Todo mundo vive problemas de relacionamento. Todo mundo, não adianta. Todo mundo vai viver questão de relacionamento. A diferença é que uns são de um jeito, outros são de outros. E assim a vida vai. Tu quer começar a numerologia ou tu quer que eu só dê uma. Porque eu vou dar só uma pincelada, né? Não tem muito da Dê minha sua alçada. pincelada, que Da a minha numerologia alçada. ela vai vir rufando a voadora. Gostei. Ah, esse aguenta, esse aguenta, esse aguenta. Esse Então, aguenta. amiga, é o seguinte, o que que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer um pouco assim, é mais a questão de raiz do trauma aqui, as questões mais de repetição de padrão, etc. O que que acontece? Quando a gente vem viver essa vida aqui, nessa existência, nesse planeta, a gente vem com uma configuração pessoal, que já é nossa, da nossa alma, um programa dessa alma, que é o que a Blema vai falar brilhantemente daqui a pouco. E a gente vem com uma frequência, um objetivo específico de entrar numa família que já tenha um histórico e situações que são necessárias para o meu desenvolvimento, para que eu possa atingir aquilo que eu vim atingir aqui nessa existência, nessa experiência. Então a gente chama isso de programas, os programas familiares, as caixinhas as quais nós somos encaixotados dentro de um sistema familiar. Então, todos nós a gente já vem com certos padrões educacionais também ali do nosso sistema, que a gente acaba entrando e sendo moldado, e também a gente vem conectado com alguns ancestrais, né? E a gente pode vir conectado justamente para que a gente possa olhar, viver a mesma história daquele ancestral, só que de uma forma um pouco diferente, mas no cerne a questão é a mesma. E aí eu estou conectado àquele ancestral, eu vivo aquela história a partir ou de uma coisa minha, ou de algo que meus pais viveram, refletiu em mim e eu vivi também, para que seja vista aquela situação e seja transformada. Eu venho como uma forma de transformar aquilo para que os meus descendentes e colaterais descendentes também não venham a manifestar essa mesma problemática, né? Ou manifestar de uma forma mais leve, digamos assim. Então, nesse caso aqui, o que que a gente vê aqui de padrão? É, ele está atraindo a programação dele está atraindo pessoas que têm certas características que, teoricamente, para ele não são compatíveis com a ética dele, a moralidade dele, etc. Então, são situações que ele não concorda ali com aquele comportamento, com aquele tipo de má-fé ali daquela pessoa com que ele se relaciona, e ele vem a se decepcionar, ele se encanta no primeiro momento, ele vem a se decepcionar e termina os relacionamentos. Aí ele tem que olhar o seguinte: nunca o problema é do outro. Se eu estou me incomodando, isso me faz mal, isso faz com que eu não consiga ter relacionamentos mais longos, que é o meu objetivo, no caso eu falo por ele, né? Se o objetivo dele é nutrir um relacionamento longo, estável, mas aí ele vê que ele não consegue desenvolver isso, ele precisa olhar para ele, não para o outro. O outro está sendo apenas um mestre posto na vida dele para que ele aprenda algo, para que ele mude de padrão, para que ele pare de repetir esse comportamento, de atrair esse tipo de pessoa e passe a atrair outra pessoa. Então, ele precisa enxergar na própria vida dele por que que ele está atraindo esse tipo de pessoa. Pode ser que, por exemplo, alguém da família veio a ter ou o pai, ou a mãe, ou algum avô, ou algum outro ancestral, ele tenha presenciado a situação ou venha como um reflexo da psicogenealogia, né? Venha como uma simetria ali, venha que ele veio conectado mesmo com aquela pessoa. Pode ser que ele venha manifestar
Ele sente aquela situação, ou ele viu o pai ou a mãe vivendo um relacionamento nesse sentido, e aí ele traumatiza de uma forma que ele fala: Eu nunca vou me relacionar com gente assim. Mas na realidade ele acaba atraindo pessoas assim para ele compreender o porquê daquela relação e ele vir a não mais atrair aquilo, modificar o padrão dele, ele entendeu o porquê das relações, o porquê. Então, assim, é uma situação complexa, a gente precisa ver realmente o se isso vem de uma questão ancestral, se isso vem de um trauma que ele viveu próximo, de alguém próximo, ou é ou se é um comportamento dele que ele não está enxergando, que ele é que está fazendo algo, que ele faz com que o outro contrahaja, né? Tem uma ação contrária e ele vive essas circunstâncias. Então, é, então é isso. Quando ele resolver essa situação, quando ele entender a raiz disso, por que que isso está acontecendo, ele vai parar de atrair esse tipo de pessoa e ele vai conseguir efetivamente ter um relacionamento estável, que é o que ele deseja. Mas primeiro ele precisa olhar para ele, para dentro dele, da onde está vindo isso, por que que isso está acontecendo. Acho que é isso. Valeu, amigão. É nóis. Chinelada na tua cara. Pá! Gente, é isso. Só que, e se eu te falar Agora eu quero ver que como é que é a tem numerologia. pessoas que vieram configuradas numerologicamente para não viver relacionamento? É, então, isso aí é relacionamento amoroso que tu fala? Coitado. Tá, Ai, que notícia ruim. Meu Deus do céu, coitadinho. vamos começar pelo Não é começo. possível, tem que ter uma solução. Vamos ver o que que é. Tem que ter uma solução. A solução é dar chinelada e falar: vai cuidar de outra coisa na sua vida. Não é para ficar querendo saber razão de relacionamento, não. Não, gente, vamos lá. Vamos entender. Vamos entender primeiro. A numerologia, assim, falando agora um pouco sobre o aspecto numerológico geral. Vocês sabem que a numerologia, ela é a nossa configuração até biológica para a vida, né? Então, toda aquela configuração biológica que a gente traz, a forma como é nosso corpo, a forma como a gente, como é nosso rosto, como são nossos membros, como a gente pensa, como a gente age, isso está impresso no nosso DNA. E a numerologia decodifica todas essas informações. Então, é como se. Aí todo mundo vai falar assim, tá, mas se tá tudo. Se já estava escrito, né? Se tá tudo predefinido, cadê meu livre-arbítrio? Quer dizer que eu não tenho? Tem, só que você tem até a página 2. Você não pode escolher entre todas as frutas do mundo. Você vai ter um cardápio ali com duas ou três frutas e vai escolher entre elas. Ponto final. Acabou. É isso. Entendeu? Então, assim, às vezes no seu cardápio de frutas tem um limão e um kiwi. Você pode escolher entre os dois. Às vezes no seu cardápio de frutas tem uma graviola, uma ameixa e um morango. Você vai escolher entre eles. Então, assim, não dá pra você Não, querer, você ter no seu lembrando, cardápio. para não parecer uma penalidade, lembrando que quando você escolhe aquilo que está no seu cardápio, sua vida é muito mais leve, feliz e em paz, né? Se você quer escolher outras coisas, sua vida começa a truncar. Então, Exato. só para entender isso, para não achar que, ai, eu quero outra. Não, gente, calma. Seguir a Exato. numerologia faz a sua vida feliz. É porque assim, você lá, a tua alma, antes de encarnar aqui, falou assim: eu vou lá, porque nessa vida eu vou comer ou limão ou mamão papaya. Não, vamos colocar outra coisa azedinha? O que que tem outra coisa azedinha junto com o limão? Abacaxi. Abacaxi. Então eu vou colocar nessa vida ou eu vou comer limão ou eu vou comer abacaxi. Só que o que que acontece? Na vida passada, a gente comeu muitas outras coisas. Pode ser que a gente tenha comido mamão e banana na vida passada, que era docinho. E aí, você quer repetir o padrão da vida passada, que é o mamão e a banana, porque você quer docinho. Só que aí nessa vida, você não vem com um paladar pro doce, você veio o paladar pro azedo. E o paladar pro azedo é limão e abacaxi. E aí você vai escolher entre qual dos azedinhos você quer. Entendeu? Não que a sua vida seja, vai ser azeda, fulano um, não é isso. O que que acontece? Vamos começar a falar de alguns aspectos da numerologia dele que eu achei interessantíssima. Eu nunca peguei uma numerologia que o número se repetiu nos três lugares.
Ó. E basicamente o número se repetiu nos três lugares. Ele tem 9 na alma, 9 na personalidade, e se a gente reduzir a missão dele, tem 9 também. Nossa, tá o prato Porque cheio ali, é alegria total. aham, aham, a missão dele é 11 mais 16/7. Se a gente reduz, dá 9. Então, assim, Oh, é muito difícil a gente pegar uma numerologia com tantos aspectos similares. O que que isso significa? Significa que ele já traz uma essência lá do eu superior dele com características 9. Ele vai, na personalidade, no ego, ele vai agir conforme a mesma essência que a alma dele está falando que ele é. Então, ele vai agir. O subconsciente e o consciente vão ter que se casar para agir da mesma forma. E na missão, a gente tem outros números, mas a finalidade, os finalmentes, vão ser para essa questão do 9 também. O que que o 9 pede numa numerologia? Expansão. 9 fala majoritariamente sobre expansão. E aqui é muito abrangente, porque o 9 ele é o último dos números unitários. Então, o que que vai acontecer? É uma pessoa que precisa ter aquela força, porque ele está dando um salto quântico nessa vida. Ele está saindo da evolução dos números unitários, parando de olhar somente para si, para olhar para o coletivo. Nesse sentido, relacionamentos amorosos atrapalham. No caso dele, nesse sentido, relacionamentos amorosos iriam atrapalhar, porque não ia dar certo. Não é que ele vai viver aquela vida que ele vai servir os outros. Na verdade, assim, ele precisa fazer isso, tá? Ele precisa, é uma vida de humanitarismo, ele precisa fazer isso. Não que ele vai largar o trabalho e virar um monge ou ir e só cuidar de causas sociais, ONU, não, não é isso. Mas ele precisa expandir a consciência e o ser dele em todos os aspectos, em estudos, em território, na forma de pensar, na forma de agir. Então, digamos que ele não é um cara que veio ficar dentro de casa com a mulher e os filhos, porque ele precisa dessa expansão, porque esse casamento ia requerer outras coisas dele que ele não veio cuidar disso nessa vida. Pode ser que ele tenha cuidado disso em vidas passadas. Entende? Mas nessa vida ele não veio cuidar desse aspecto. O 9 na alma, muitas vezes, ele traz aquele buracão. Lembra que eu já falei em outros programas? Sabe aquele vazio existencial? Porque o 9 ele fala de outras vivências em que ele estava voltado para fora, ou seja, voltado para ajudar outras pessoas. Só que ele veio repetir isso nessa vida, porque ele também tem um 9 na personalidade. Então ele também vai precisar estar voltado para outras pessoas, além da expansão própria. Porque você já percebeu que quando você tem aquela frase, eu não vou saber falar certinho ela aqui. Quando você cuida do problema do outro e coloca o seu problema no bolso, o seu problema parece ser bem menor? aham. Tem muito isso, né? Quando você tá olhando para o outro ali, e aí de repente você tem uma outra visão, você tem um outro aspecto de vida, de situação, fala, poxa, agora o meu problema pareceu até pequeno perto do problema dessa pessoa. Não é que o seu problema é pequeno, é que cada problema de cada um está configurado dentro do que aquela pessoa pode suportar, dentro do que aquela pessoa vai viver, e tá tudo bem. Não é mérito ou desmérito, é apenas configurações pessoais, né?